Atenção, não faça isso na sua perícia do INSS, ou você vai acabar pagando caro, tanto com dinheiro como tempo perdido tendo que entrar com um novo pedido. É isso mesmo, então já compartilha esse vídeo, já vamos sem perder tempo, já tirei esse artigo direto do site e olha aí pessoal, proibido, não cometa esses erros na sua perícia do INSS. A perícia médica do INSS ocorre quando o trabalhador manifesta ou adquire alguma enfermidade que o torne incapaz de desempenhar suas atividades profissionais. Mantenha isso em mente. A incapacidade para o trabalho, mais do que a doença. Diabetes aposenta? Hérnia de disco aposenta? Não tem uma lista. O que existe é quão grave é essa doença e se ela te torna incapaz para o trabalho. Então, o médico, ele não quer saber do seu nível de glicose, ele não quer saber, ele quer saber, você consegue trabalhar ou não, meu filho? É isso que ele quer saber. E é isso que você tem que demonstrar para ele. Eu vou te mostrar como, calma. Este procedimento representa uma das etapas mais fundamentais para obter um benefício por incapacidade, seja o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né, é temporário até que você se recupere, ou a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade. Então, é exatamente durante a realização da perícia que se avalia se o trabalhador realmente se encontra incapacitado ou não. Então, caso você tenha uma perícia marcada, seja para requerer um benefício ou para renová-lo, é vital ter cautela. E pessoal, muitas vezes você vai levar, e o INSS te pede, né? Você vai levar um calhamaço ali de documentos, de laudos, atestados, você tem documento desde 1990. Você vai chegar lá, o médico ele nem vai abrir esses documentos, ele mal vai olhar na sua cara. Então, você tem que ir focado no que ele quer, demonstrar essa incapacidade, porque qualquer descuido pode resultar na negação ou cessação. Vão cortar seu benefício, meus amigos, eu vou te mostrar 4 equívocos a serem evitados antes e durante da perícia, tá bom? Então vamos entender quais benefícios do INSS exigem a perícia. A aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, eles são chamados, né, aposentadoria por incapacidade ou auxílio por incapacidade temporária, mas eu vou usar esses nomes aqui porque já está na boca do povo, é mais fácil de entender. Também o auxílio-acidente e o BPC-LOAS para pessoas com deficiência. O BPC-LOAS ele não chega a ser um benefício necessariamente do INSS, ele é um benefício assistencial que requer inscrição no CadÚnico. Ele também tem avaliações do serviço social, eles vão lá na sua casa ver quantas TVs você tem, quantas geladeiras você tem. Só que, para fins do INSS, quanto que é necessário agendar? 2 situações a perícia é obrigatória. A primeira ocorre quando você solicita um dos benefícios mencionados anteriormente. E a segunda situação, quando o INSS o convoca para revisar ou interromper o pagamento do seu benefício, dependendo da evolução da sua incapacidade. Então, o INSS ele não quer ficar pagando para alguém que possa trabalhar. Então, ele faz essa convocação para renovar o seu benefício. É o famoso pente fino, né, meus amigos? E aí é sua responsabilidade agendar a perícia, que pode ser feita através do telefone 135 ou do aplicativo do Meu INSS ou do site. Beleza, agora você já sabe. Independentemente do motivo da perícia, é crucial saber como se preparar. E aqui a gente vai abordar os erros a serem evitados. Primeiro erro, não confundir doença com incapacidade. Muitas pessoas acreditam que ter uma doença grave automaticamente lhes concede direito a um benefício. No entanto, isso não é necessariamente verdade. Mesmo que a doença seja grave, se não a tornar incapaz de trabalhar, você não vai ter direito a um benefício. A única exceção é o BPC-LOAS, porque eles avaliam outros fatores também, como a participação na vida social. Só que esse benefício ele pode ser concedido mesmo a pessoas que nunca trabalharam ou a crianças que não exerçam atividades profissionais. O perito examina se a doença causa um impedimento de longo prazo, pessoal. É isso mesmo. Então, BPC ou é para idoso pobre, acima de 65 anos, ou para qualquer idade, né, que tenha incapacidade. Mas, aí
Vamos focar aqui que provavelmente o seu caso é de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, ao invés de perguntar se você pode receber um benefício devido à sua doença, né? Ai, doutor, hérnia de disco dá direito à incapacidade? Não tem essa lista de doenças. A pergunta que você tem que fazer essa doença me impede de trabalhar? Por exemplo, tem gente com hérnia de disco que, né, tá fazendo terapia aí, tá tudo certinho, tá show de bola. Só que tem gente com hérnia de disco que mal consegue sair da cama, toma remédio muito pesado, esses remédios te deixam para baixo, deixa tarja preta, você fica ali, entenderam? A depressão, né, é uma doença gravíssima. Só que tem gente que consegue conviver com isso, tem gente que realmente está no estado que, né, não consegue mais fazer nada. Então depende, não é a doença em si, mas sim a incapacidade. Então, se essa doença te impedir de trabalhar, aí você não precisa convencer o perito da gravidade da doença, porque isso aí vai estar nos seus documentos médicos. Você vai ter que descrever detalhadamente suas atividades no trabalho e como a doença interfere nelas. Então, nossa, eu tenho diabetes. Você não tem que falar que sua glicose está alta. Você tem que falar, não, olha, isso me atrapalha nisso e nisso e nisso. Eu tomo esses remédios que me deixam assim, assim, assim. Vocês estão entendendo? É mostrar como você fica no dia a dia devido a essa doença ou os remédios que você toma. Isso vai ajudar o perito a entender melhor como a doença o impede de trabalhar. Segundo erro a ser evitado, não deixar de levar os documentos essenciais. Um erro comum é não levar os documentos essenciais durante a perícia, como o documento de identificação com foto, documentos médicos, exames, relatórios e prontuários atualizados. Por quê? Doutor, mas eu levo lá os documentos, ele nem olha na minha cara, ele nem abre os documentos. Ok, mas e se ele abrir? Você tem lá a sua diabetes, ele quer ver os seus últimos 6 exames de glicose, vamos supor, ou 3 que seja. Você vai ter que levar. Tudo bem, maioria das vezes ele nem olha, mas e se ele olhar? E aí, você não levou, ele vai indeferir o seu pedido. Ele pode até pedir para você marcar de novo, só que você vai marcar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Aí, olha o tempo que você perdeu. Então, por precaução, leva. O papel do perito é determinar se você tem direito ao benefício e evitar fraudes. Ele não está jogando contra você, ele está jogando contra os fraudadores. E você não é um golpista, você não é um fraudador. Você realmente quer receber o seu benefício porque você tem direito. Se você pudesse, você iria trabalhar, eu tenho certeza disso. Então você precisa mostrar isso para o perito. Esses documentos são suas evidências e sem eles não vai ser possível comprovar o seu direito. Então, documentos indispensáveis. Os documentos pessoais com foto, como RG, carteira de trabalho, CNH, entre outros. E a documentação médica atualizada, como laudos, receitas médicas, relatórios de tratamentos realizados, como fisioterapia, por exemplo. Tá? Leve ambos, atestados e laudos, pois o atestado apenas indica a data de início da doença e período de afastamento, enquanto o laudo contém todos os detalhes da doença. Certifique-se de que os exames se relacionam diretamente com a doença que o incapacita. Então, mais uma vez, você tem o seu problema para trabalhar é hérnia de disco. Ele não quer saber da sua glicose. Ele só quer saber da sua glicose se a diabetes for o motivo. Tá? Então, às vezes, você também leva aquele tanto de documento, mas eu tô com uma unha encravada aqui, mas o meu problema mesmo é a depressão. Você está entendendo? Então, leva os documentos relacionados a essa incapacidade. E o terceiro erro, pessoal, atenção, isso aqui, olha, primordial. O erro de esquecer de falar o que é preciso. Esquecer de mencionar o que é necessário. A perícia do INSS não é uma consulta médica. Seja objetivo, não cometa o erro de omitir informações importantes. Então, como mencionado anteriormente, o perito precisa entender detalhadamente como que a doença o incapacita para o trabalho. Então, em vez de falar apenas sobre a doença em si, explica para o perito como que ela afeta o seu trabalho, o risco de continuar trabalhando nas condições atuais, em vez de só falar nossa, minha vida, não, seja objetivo, ele não está lá para te escutar, para ouvir, eu sei que a sua vida está difícil, eu entendo isso, mas não é a hora. O perito, ele tem meta, ele vai fazer um monte de perícia naquele dia, você já entrou, né, você sabe que atrasa um monte, então ele quer tocar o barco, ele também quer ir embora.
Ele tem a hora de serviço dele, ele quer ir embora, meus amigos. E aí você tem que facilitar. Então, então já monta essa fala na sua cabeça. Não. É a hérnia de disco. Por exemplo, eu trabalho sentado, só que eu não consigo ficar sentado por muito tempo devido à minha doença. Tá. Ou então, não, eu trabalho carregando peso e essa doença me atrapalha em pegar o peso e tudo mais. Enfim, você sabe a atividade que você exerce normalmente, tá? Então, vai relacionando como que a sua doença gera a incapacidade para o trabalho. Não fica lá, mas eu quando eu estou em casa... Não. Foca no trabalho, no seu dia a dia, né? E como que você está sendo atrapalhado pela incapacidade, pela doença, tá? E atenção para o quarto erro, meus amigos. Não mentir ou exagerar durante a perícia. Isso aqui, meus amigos, eu oriento a todo mundo. Por quê? Porque às vezes você tem direito, você não está cometendo fraude, mas às vezes você quer valorizar tanto a incapacidade. Minha vida, eu tô assim, eu tô daquele jeito, que aí o perito começa a achar que é mentira. Ele fala, isso aqui é corpo mole, isso aqui tá querendo encostar no INSS, você tá entendendo? Então, se a sua doença é grave mesmo, como eu acredito que seja, fala o jeito que ela te atrapalha pro dia a dia, pra sua rotina de trabalho, mas não exagera, não minta. Por quê? O que ele quer caçar? Quem está cometendo fraude. E quem está cometendo fraude faz mentira, né? Ele conta mentira. Então, se ele pegar um desvio na sua voz, ver que você está exagerando, tá muito assim, ele vai cortar. Ele não vai acreditar em você. Ele vai te colocar no grupo dos fraudadores. O cérebro dele vai achar que ele está lidando com um fraudador. E não é o caso. Então, você tem que falar a verdade, tá? De forma organizada, porque você vai ter pouco tempo. Então, organize os seus pensamentos, organize a sua fala. Mas não minta e nem exagere, porque senão ele vai te colocar no grupo dos fraudadores e vai cortar seu benefício, meus amigos. Esse aqui é o pior erro de todos. Então, se você está realmente doente a ponto de ser incapaz de trabalhar, você pode comprovar isso com documentação médica. Não tem motivo para mentir. Você já está tomando tarja preta, você já está fazendo fisioterapia, você já está fazendo um monte de coisa. Você não tem por que mentir, só fala a verdade. Uma única mentira pode prejudicar a sua situação, porque o perito ele vai te olhar com outros olhos, meus amigos. Então, se você seguiu todas essas orientações e mesmo assim teve o seu benefício negado ou cessado após a perícia, você tem 3 opções disponíveis. Primeiro, você pode sorrir e aceitar a decisão e ver que o mundo passou a mão na sua cara, meus amigos. Só que essa é a opção menos recomendada, especialmente se você acredita que cumpriu os requisitos para o benefício. Então é importante lutar pelos seus direitos. E a via judicial. O médico perito é um médico de confiança da justiça. Ele não é um médico que tem o salário pago pelo INSS. Porque o médico que tem salário pago pelo INSS, meu amigo, você acha que ele está... Não, só te pergunto. Você acha que ele está do lado de quem? Do lado de quem paga o salário dele, né, meus amigos? Só que a perícia judicial, aí o médico perito ele ganha por ato. Se ele vai deferir ou indeferir, ele recebe o mesmo tanto. Então, ele quer saber da verdade. Tem que lutar pelos seus direitos. A segunda opção, você pode recorrer administrativamente no próprio INSS, o que envolve apresentar recurso na agência onde solicitou o benefício. O recurso será encaminhado para a Junta de Recursos da Previdência Social, onde seu pedido será reavaliado. Isso aqui pode ser útil no caso de erros gritantes, né? Isso aqui pode ser útil. Mas eu acho que a melhor opção, na maioria dos casos, é a terceira, iniciar um processo na justiça, o que pode ser uma opção vantajosa para o segurado, já que o caso será analisado de maneira mais abrangente pelo sistema judiciário. Então o juiz ele não quer saber de rombo da Previdência, de rombo do INSS, o médico perito não é o médico do INSS, é um outro médico. Então, geralmente essa aqui é a melhor opção, tá? Geralmente. Estou falando, no geral, não olhei o seu caso. Então, embora a contratação de um advogado não seja obrigatório, não é obrigatório, eu já estou mandando o papo reto aqui, não é obrigatório você contratar advogado. Mas é aconselhável, pessoal, é aconselhável pelo menos fazer a consulta com um especialista em direito previdenciário para determinar a melhor abordagem para o seu caso. Mas eu espero já
ter te ajudado com essas informações. E se você conhece alguém que vai passar por perícia ou que teve benefício negado, manda esse vídeo aqui. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e eu só quero te ajudar. Que Deus te abençoe grandemente. Você vai vencer. Obrigado e até a próxima.